Olá, pessoal. Hoje eu, Camila Prado, presidente da Comissão de Direito Animal da Associação Brasileira de Advogados aqui no Rio de Janeiro, vim comentar alguns precedentes judiciais do STF que envolvem os direitos dos animais. E o primeiro precedente judicial é em relação à ação direta de inconstitucionalidade da vaquejada e a consolidação do direito animal do Brasil. A Lei 15.299 de 2013 do Ceará, que visava regulamentar a vaquejada como uma atividade desportiva e cultural, foi considerada inconstitucional. E o interessante é que o relator ministro Marco Aurélio, ele diz que a vedação da crueldade contra os animais na Constituição Federal deve ser considerada uma norma autônoma, de modo que a sua proteção não se dê unicamente em razão de uma função ecológica ou preservacionista, e a fim de que os animais não sejam reconduzidos à mera condição de elementos do meio ambiente. Só assim reconheceremos a essa vedação o valor eminentemente moral que o Constituinte lhe conferiu ao propô-la em benefício dos animais sencientes. O direito animal, ele nasce com a nossa Constituição, no seu artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º, parte final, a partir da regra da proibição da crueldade aos animais. O Constituinte, quando ele veda que os animais sejam maltratados, passem por atos cruéis, ele reconhece que os animais são capazes de sofrer. Se os animais são capazes de sofrer, eles são animais sencientes e possuem direitos assegurados pela nossa Constituição a partir dessa norma constitucional. E aí, esse precedente judicial, ele vem corroborar, ele vem afirmar essa vedação da crueldade contra os animais como uma norma que deve ser levada em consideração. E o direito animal, ele deve ser visto como uma norma autônoma. Logo, é uma decisão muito importante para todo o direito animal. E essa ideia trazida pela nossa Constituição Federal, ela é prevista, né, e reafirmada por diversos precedentes judiciais, como o precedente judicial que julgou, né, que decidiu pela vedação à prática cruel da farra do boi. A farra do boi, que é uma prática muito realizada em Santa Catarina, em que o boi ele é colocado em um determinado espaço e as pessoas ficam em volta dele, jogando pedras, apetrechos que venham causar a crueldade animal a esse animal, ela não pode ser considerada uma manifestação cultural razoável. Existe aí existe uma extrapolação desse direito fundamental. E, nesse caso, houve também a aplicação do artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º, parte final, que reconheceu a vedação da crueldade contra os animais. E o STF decidiu pela vedação da prática cruel da farra do boi, uma vez que uma manifestação cultural não pode extrapolar os seus limites e não pode ir além do que a nossa Constituição Federal assegura, que é a proteção aos direitos dos animais. Uma outra decisão também interessante foi em relação à vedação da prática da rinha de galo. E a lei que autorizava a criação e realização de exposições e competições entre aves de raças combatentes, a lei do Rio de Janeiro, ela foi considerada inconstitucional, uma vez que esses galos estariam sofrendo maus tratos, estariam passando por atos cruéis. Eles são preparados para entrar em um determinado
ringue, em uma competição, e muitas das vezes eles saem de lá ou lesionados ou até sem vida. E cabe ao Estado garantir o exercício dos direitos culturais, que imprescinde da norma que veda a crueldade contra os animais. Logo, o artigo 225 claramente ele foi utilizado nessa decisão, nesse precedente judicial, como uma forma de assegurar os direitos dos animais. Existem outros precedentes judiciais, mas o que nós percebemos é que não só o legislador, mas as decisões também judiciais, elas vêm sendo favoráveis em relação aos direitos dos animais, reconhecendo os direitos dos animais como uma norma que garante não só a dignidade desses animais, mas também obriga a toda a sociedade a ter esse olhar em relação aos direitos dos animais, uma vez que o animal ele tem direitos fundamentais, como a vida, como a saúde, enfim. E cabe ao Estado e toda a sociedade garantir a esses animais os direitos que são previstos por lei, não por uma mera compaixão, mas por uma questão de justiça. E até o próximo vídeo.